a disputa entre Elão e Xandão. O Xander velho, né? O drogado herdeiro, né? Que comprou uma rede social para poder se achar melhor, né? Uma criatura acéfala, ridícula. Então, esse mesmo, o Elão. Foi um show de tweets, tá? Ou tweets, tá? Mas eu acho que o principal estopim é esse que tá na tela para vocês, tá? Então, o ministro Alexandre de Moraes, o nosso vulgo Xandão, né? Fez ali essa postagem parabenizando o ministro Ricardo Lewandowski, que era colega dele até algumas semanas atrás. E o Elão, né? Usou a sua própria rede social, que coisa, hein? A sua própria rede social para mandar aquela ali, né? Dizendo que ele está aplicando muita censura no Brasil. Né? Um ataque direto ao ministro Alexandre de Moraes. Isso vai desencadear aí uma série de outros tweets, uma reação na bolha da extrema-direita, né? Porque ele está se referindo às contas bloqueadas, né? No Twitter brasileiro a partir de decisões judiciais. Então, contas de quem, galera? Conta de gente que está respondendo por financiamento a um movimento de organização de um golpe de Estado. Gente que incitou o golpe de Estado. Gente que incitou ataques, que descumpriu a lei. Resumindo, é isso. O que o Elão está reclamando ali é pessoas que descumpriram a lei. Né? O Brasil tem lei, a gente pode questionar essas leis, mas tem lei. Gente que descumpriu a lei e que teve a sua conta no Twitter suspensa. E o Elão está questionando isso. É curioso esse tipo de carteirada que o Elão gosta de dar em um país que ele classifica como subpaíses, né? Repúblicas de bananas. Porque ele não faz esse tipo de questionamento quanto às decisões judiciais, e são várias nesse sentido, que a gente tem na Europa, que a gente tem nos Estados Unidos. Lá ele obedece. Aqui ele também vai obedecer, mas ele está jogando para a torcida. Ele está jogando para a torcida. Tá? Porque nós vamos ter uma série de tweets. Tá? Aí temos mais 2 tweets, né, do Elão dobrando a aposta. Então ele retweetou ali falando, né, da censura no Brasil. Depois ele fala que está levantando ali as restrições que esse juiz, ele está falando do Xandão, tá? E das multas, e que ele vai divulgar tudo no Twitter. Então, quer dizer, não foi pouca coisa, não. Ele disse, olha, esse cara é um ditador, tá promovendo censura, e nós vamos mostrar. Nós vamos mostrar todas as demandas judiciais, as multas, tudo que eles pediram. Tá? Esse outro tweet aí é pior ainda, porque ele exige a renúncia ou o impeachment de um ministro da Suprema Corte brasileira. E tem um monte de vira-lata apoiando isso. Eu não gosto do Xandão. Acho que tem muita coisa que a gente pode criticar no STF. Aliás, o STF, para mim, é um instrumento de dominação de classe. Tá a serviço da burguesia. Tudo isso é verdade. Mas disso a defender um bilionário atacando a mais alta corte brasileira, isso é de um viralatismo que a gente não pode tolerar. Não pode tolerar. Porque essas redes sociais, elas são instrumentos do imperialismo. Tá? Elas têm acordos com o governo dos Estados Unidos para a transferência das informações que tem. Ou seja, aquilo que os Estados Unidos estão acusando o TikTok para tentar banir o TikTok de lá, é o que eles fazem. O Twitter, o Facebook e demais redes sociais, o Google, são obrigadas pelas agências de inteligência dos Estados Unidos a compartilhar as informações que têm. Ou seja, essas plataformas são instrumentos do imperialismo. O Twitter já foi banido em vários países. A China tem as suas próprias redes sociais. Ah, mas dá para usar com VPN? Dá. Aliás, o próprio Elão disse, olha, vai cair o Twitter, né, a gente não consegue chamar de X, né, porque ele comprou uma rede social e mudou o nome, mas enfim, felizmente não pegou nem o nome que ele colocou. Né? Vai cair, mas você vai poder continuar utilizando a partir da instalação
de um aplicativo de VPN. Ele, inclusive, ensinou as pessoas a fazer isso. O Xandão, em outros momentos, já disse que poderia multar quem fizesse isso para burlar as decisões judiciais dele. Tá? E assim, o Elon não tem muita moral para falar em liberdade, tá? Isso é só da boca para fora. Tá? Isso aí é um outro tweet do Elon de algum tempo atrás. E ele está dizendo que vai dar golpe em quem ele quiser. Nós daremos golpe em quem nós quisermos. Essa discussão aí é no contexto da descoberta das reservas de lítio na Bolívia. E aí surgiu aquele papo, né? Ora, se os Estados Unidos levam liberdade onde tem petróleo, daqui a pouco, logo, eles vão estar dando golpe em país que tem reserva de lítio. E essa é a resposta do Elon. A gente não sabe se o Elon tuita essas coisas quando tá doidão. Né? Porque se ele gosta de fumar, se ele gosta de cheirar, isso é problema dele. Né? Isso é problema dele. Né? Eu acho que é um problema endêmico de saúde pública, né? Mas pro bilionário eu quero mais que ele se foda. Tá? Quero mais que ele se foda. O que me preocupa é, será que ele digita essas coisas quando tá loucão? Né? Porque o cara é um completo idiota. Um completo idiota. Isso vai ter impacto nas ações da Tesla amanhã. E eu nem estou falando do preço do próprio Twitter, tá? Porque do Twitter, gente, ele já perdeu toda a grana. Tá? O Twitter que ele pagou ali mais de 40 bilhões de dólares, hoje vale pouco mais de 12. Então veja o tamanho do prejuízo. Só que o objetivo do Elon ao comprar o Twitter, tá? Vocês podem ver aí o gráfico da perda de valor do Twitter, não foi ganhar dinheiro. Ele acha que vai continuar ganhando dinheiro com o protecionismo que os Estados Unidos devem fazer em relação aos carros da BYD. Ele já foi lá de pires na mão, a gente já anunciou isso aqui há algumas semanas, pedindo para que o governo dos Estados Unidos faça alguma coisa em relação à BYD. Tá? E os Estados Unidos vai fazer, porque é assim que funciona. A BYD desenvolveu uma bateria mais módica, então oferece um produto mais barato, tem uma rede logística de produção mais eficiente e tem maior escala. Então é impossível para a Tesla competir em preço com a BYD. Né? Em qualidade, já não há mais diferença. Em alguns aspectos, os carros da BYD já são inclusive superiores em tecnologia, em termos de bateria, por exemplo, aos da Tesla. Então, qualidade não é mais diferencial. Vai para o preço e logística. E a BYD está dando de lavada. Por isso que a BYD já dominou o planeta. Só qual é o negócio para o Elon Musk, gente? Tá? Isso é um dos motivos dele estar atacando o Brasil. Tá? A BYD, ela decidiu investir mais no Brasil, fez do Brasil o seu principal mercado fora da China e plataforma para catapultar para além do Brasil a partir de uma planta produtiva aqui mesmo no Brasil. Com o Bolsonaro, a expectativa do Elon era fazer isso com a Tesla no Brasil. A derrota do Bolsonaro colocou água fria nos planos do Elon para a Tesla no Brasil. E o que está acontecendo nessa briga entre Tesla e BYD é muito importante. Por quê? Esse super valor, né, da Tesla no mercado, a fortuna do Elon Musk, né, que chegou a ser o cara mais rico do mundo e até hoje está entre os mais ricos do mundo, tudo isso foi construído a partir de expectativas de mercado. Porque assim, o mercado ele precifica e aí começa a especulação com as ações. Então se imaginou uma dominância da Tesla, né, e uma eletrificação global onde a Tesla passou a ter um valor de mercado muito maior do que de todas as montadoras de veículo, mesmo essas montadoras produzindo muito mais veículos. Tudo por causa da expectativa que o mercado criou, da revolução que a Tesla faria no mercado de elétricos, dominando completamente o mercado como uma grande montadora global. Acontece que, quando começa essa especulação a partir dessas expectativas, começa um compra e venda, um compra e venda de ações, começam a surgir derivativos a partir das opções que essas ações dão, e isso vai inflando o patrimônio
dos acionistas, sobretudo do Elon. Só que o que aconteceu, galera? Essa expectativa se frustrou. A eletrificação não está acontecendo na velocidade que se esperava. Basta a gente olhar que o mercado não está absorvendo a ideia na velocidade que se esperava. O preço dos veículos elétricos usados no mundo inteiro é um mico. E para além disso, a Tesla perdeu a corrida global para a BYD. Então, se alguém está dominando este mercado, não é a Tesla. Então, toda aquela expectativa que se criou, que fez Elon Musk ter a fortuna que tem, é uma fraude, é uma farsa, era uma expectativa vazia. E o desespero está batendo no Elon. Então ele comprou o Twitter não para valorizar, não apenas para brincar de dono de uma rede social, mas para manipular. Hoje já é líquido e certo, né? A gente já sabe do poder de manipulação das redes sociais, que escolhem o que a gente vê, que manipulam o que a gente sente a partir daquilo que nos contam como versão da realidade. O Elon, sabendo disso, comprou o Twitter para também poder escolher qual realidade quer moldar. E hoje ele está utilizando essa ferramenta para alimentar o discurso da extrema-direita no mundo todo. O Elon Musk, gente, é um Shanner velho, sabe? Um incel velho, é um incel idoso. Tá? É um incel idoso. Há alguns anos atrás, fácil, tava lá nos Reddits da vida, nos chans da vida. Né? Crescendo alimentado por essas teorias conspiratórias não fascistas. Só que o cara ele herdou, né, um império construído a partir da exploração, né, das minas de esmeraldas do pai. E contou com o apoio dos Estados Unidos, subsídio, para construir a sua fortuna. E agora está empoderado, gente. Tá? Vai fazer alguma coisa? Eu não sei. Tá? Até porque ele já arregou, tá? Já arregou. Né? Em nota, o Twitter já disse que não é bem assim, porque ele disse que iria liberar as contas bloqueadas, né? Foi isso que ele falou lá no Twitter. Agora não, agora já está dizendo não. Nós vamos lutar para liberar estas contas na justiça. O Xandão chegou a colocar de prontidão a Anatel. No sentido, olha, se ele liberar, nós vamos ter que derrubar o Twitter. E eu acredito que iriam fazer sim. Não seria difícil para o governo fazer. E eu até pensei, poxa, será que não vai ser o próprio Elon que vai conseguir algo que a esquerda está tentando há muito tempo no Brasil? Porque a cada nova merda que acontece no Twitter, né, sempre vão ter aqueles que vão dizer, galera, vamos sair daqui, né, vamos tentar outra rede. Né, aí tentaram o Mastodon. Né, quando o Elon comprou, o próprio Zuckerberg, que é um pouco mais esperto que a topeira do Elon Musk, lançou lá o Threads. Então vamos pro Threads. Ah não, agora é o Blue Sky, não sei o que. Só que, galera, assim, há um poder de monopólio no Twitter. E a galera não vai sair do Twitter para ir num lugar onde ela fica sozinha. Então não é fácil desconstituir o poder de uma rede monopolista, com um alto grau de monopólio, como é o caso do Twitter. Né? Que não é um monopólio, esse 100% monopólio, até porque isso não existe, mas tem alto grau de monopólio. Agora, se o Xandão derrubar o Twitter depois das barberagens do Elon, bom, aí pode ser que a gente consiga, porque se calarem o Twitter, quem perde força no Brasil é a extrema-direita, tá? O Twitter é um instrumento da extrema-direita. Quando começaram com essa história do verificado pago no Twitter, eu sou um cara que trabalha com redes sociais. E para mim é interessante ter um verificado, mesmo que eu tenha que pagar por isso. Ah, Humberto, mas tu pensou em dar dinheiro pro Elon? Galera, não ia ser os meus R$50 por mês que ia deixar o Elon rico ou pobre. Mas pro meu trabalho aqui de divulgação, né, contando que as pessoas que me financiam querem ver meu trabalho, eu achei que era interessante. Então eu fui lá e comprei o verificado do Twitter. Mas olha só que curioso. Eu paguei o verificado e nunca recebi o verificado. Paguei, descontaram no meu cartão de crédito. Eu disse, bom, deve demorar alguns dias, né? De repente uma semana, duas. Foi uma semana, foi duas, foi 3, foi 4, foi um mês. Eu paguei a segunda parcela
do Twitter Blue, lá do verificado, e nada de receber os benefícios do verificado. Vocês estão entendendo? Nem pagando, o Twitter liberou o verificado para eu que sou abertamente comunista. Sendo que a gente tem N denúncias de financiamento do Twitter por parte do Hezbollah, por exemplo. Né? A gente viu jornalistas críticos ao Elon Musk terem suas contas deliberadamente suspensas do Twitter na Europa, contas estas que só voltaram porque a Europa regulamentou as mídias sociais e obrigou o Twitter a devolver a conta dos jornalistas. E qual foi o crime desses jornalistas? Eles criticaram abertamente o Elon nas redes. Esse é o cara que defende a liberdade. Galera, quando esses caras vêm com esse discurso de liberdade, vamos entender o seguinte: liberdade per lo mucho. Liberdade para os seus amiguinhos. Liberdade para cometer crimes se você for da extrema direita. Se você for de esquerda, você vai ser silenciado. Silenciado. A galera adora dizer, né, que o movimento comunista só existe na internet, o que é falso. Ele só está utilizando um pouco melhor a internet agora, ainda bem. Tá? Querendo dizer que abalado o Twitter abalaria os comunistas brasileiros. Não. Se cai o Twitter, quem perde poder é a extrema-direita no Brasil. As redes sociais operam para benefício da extrema-direita. Vamos entender isso, gente. O Elon, o Zuckerberg, todos eles, tá? O Google, são empresas capitalistas e que estão buscando cada vez mais se colocar como um poder supraestatal, coordenando mais diretamente seus estados. Tá? Estando acima da política de representação, né, democrático-burguesa. Então o objetivo é criar uma espécie de governança global dos capitalistas, utilizando este brutal poder de manipulação da opinião pública que as redes sociais têm. Então é uma rede de grana que retroalimenta isso. Por isso que nós temos centenas de canais da extrema-direita aqui no YouTube com mais de 1 milhão de seguidores, fazendo 100 mil views por dia. Você pega uma topeira dessa que faz 100 mil views por dia, que simplesmente repete o discurso que aparece lá no WhatsApp do Carluxo, essa pessoa, esse canal, ligeirinho, está ganhando 100, 200 mil por mês. E aí consegue ter produção, ter edição, ter roteirista, ter propaganda, tráfego pago para ser difundido. Como é que nós vamos enfrentar isso, gente? Meu canal está indo para 200 mil inscritos. Eu sequer tenho a placa de 100 mil, porque o YouTube sempre me negou. Ah, será que agora, quando eu completar 200 mil, eles vão me dar de 100 mil? Eu vou pedir. Só para poder continuar dizendo isso aqui que eu digo. Eu pedi e eles me negaram. Ah, uma referência anedótica? Mas gente, quer um dado mais robusto? Vocês acham que a internet é o reflexo da sociedade brasileira? Vocês acham que é? Pare e pense. Tudo bem que a extrema-direita é muito forte no Brasil, sem sombra de dúvidas, não só no Brasil. Mas o Lula ganhou a eleição. Apertado, mas ganhou. Quantos canais de esquerda têm o volume de engajamento que os canais da direita têm? Para cada um canal de esquerda que tem 1 milhão de seguidores, deve ter 15 ou 20 de direita. Para cada 100 mil views feitos pela esquerda no YouTube, tem pelo menos 1 milhão de views feitos pela direita. É absurdamente desproporcional. Façam o teste. Façam uma conta virgem, novinha, zero bala. Tá? Com um e-mail novo, tudo. Né? Usem VPN, sei lá. Façam o teste e entrem no YouTube. E vejam o que ele vai oferecer para você. E é assim que eles vão formando os seus militantes. É assim que eles vão trabalhando a sua ideologia. E nós ficamos numa situação difícil. Como é que nós vamos fazer? Vamos entender isso e vamos sair daqui? Acho que é pior. Não, a gente precisa se unir. E precisa de financiamento.
Então, quando a gente pede dinheiro aqui, galera, claro que é pra gente também poder se manter, mas não é só isso, a gente precisaria de mais. A gente precisaria de edição, a gente precisaria de roteirização, a gente precisaria de propaganda. E nós não temos como fazer isso. Qualquer canal de direita que começa numa semana, poucos meses depois tem 1 milhão de seguidores, está fazendo 100 mil views por dia e tem toda essa estrutura. E como é que a gente enfrenta essa grana toda? As redes sociais, elas têm participação nisso. Porque elas conseguem fazer a filtragem de quem deve crescer e quem não deve no YouTube. O crescimento da esquerda no YouTube é sempre bastante mais orgânico. Quem é que a gente tem com grande audiência? São pouquíssimos. O único canal progressista, tá? Que não é revolucionário, mas pelo menos não é anticomunista, é o ICL do Eduardo Moreira. Porque o cara lá é um burguês que tem um projeto político e tá numa ação aí de construir uma frente de resistência. Mas é um cara que investe bastante em propaganda. Mas se você olhar o que ele investe, não chega nem no volume do Brasil Paralelo, que é um desses agentes da direita. Esse é o único que nós temos na esquerda. Depois a gente tem o quê? O Santinelli, a Rita Von Hunt. Gente, não dá para comparar com o tamanho da rede e da audiência da extrema-direita. Tá? O X não fez nada, não liberou as contas que ele disse que ia liberar. Tá? Não fez isso. Mas olha a jogada do cara. Agora você consegue seguir, se você, por exemplo, entrar lá no perfil do Alan dos Santos, você vai ver lá o arroba dele, a fotinho dele, você pode segui-lo, mesmo que você não possa ver conteúdo nenhum. Mas tem lá o link da página dele. Isso é uma afronta, galera. É uma afronta, porque essa galera vai continuar ganhando seguidor mesmo com uma conta bloqueada aqui no Brasil. Mesmo com a conta bloqueada aqui no Brasil. É afrontoso, tá? É afrontoso o herdeiro das Esmeraldas, tá? Ele não é muito inteligente, mas é afrontoso. E sabe o que acontece também? Olha aí, hein? Isso alimenta a extrema-direita. E eu já dei a linha aqui para vocês. O Elão apoia essas coisas porque ele achava que iria lucrar com o mercado brasileiro e a Tesla na reeleição do Bolsonaro, que não aconteceu. Aconteceu a eleição do Lula e quem desembarcou aqui para ficar foi a BYD, que está dando de lavada na Tesla. Aí o Bolsonaro aproveita o embalo para quê? Para divulgar as suas micaretas. Que é uma palhaçada também, né? O cara tá fazendo manifestação golpista agora todo mês. Né? Mês passado foi em São Paulo, agora vai fazer no Rio de Janeiro. Tudo isso porque está se cercando cada vez mais o Bolsonaro e ele deve ser preso. Então está se buscando construir um ambiente para tentar melar a prisão do Bolsonaro. É um passo em falso. Veja, eu não concordo com boa parte das atitudes do Xandão. Tá? Eu não me esqueço do jardineiro paraguaio. Eu não me esqueço que quem colocou ele lá foi o Temer. E o Temer é um golpista. Semana que passou, o Xandão foi lá e disse com todas as letras que o melhor presidente que o Brasil já teve foi o Temer. Então, assim, eu sei muito bem quem é Alexandre de Moraes. O jardineiro paraguaio. Eu não me esqueço. Tá? E ele, muitas vezes, mete os pés pelas mãos. Agora, nesse caso, tá? Ele tem respaldo para a maior parte das coisas que ele fez. Porque uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é liberdade para cometer crimes. O que o Bolsonaro quer, o que a extrema-direita quer, é liberdade para cometer crimes. Bolsonaro está sendo investigado por uma dezena de crimes, tem uma centena de provas e provavelmente ele não tenha como escapar da cadeia. Tá? Seria uma desmoralização completa da justiça burguesa caso isso aconteça. E eu acho que ele vai ser preso sim, porque ele perdeu sua serventia no momento que ele perde as eleições. Ele está esperneando agora no momento. Esperneando. E ainda há setores militares esperneando junto com eles, ainda há policiais, caques e políticos de extrema-direita esperneando junto com ele. Pode ser que ele consiga alguma coisa. Eu não gosto de me antever aqui. Ele não é ainda totalmente carta fora do baralho. Embora
tendencialmente seja esse o seu futuro. Então vamos aguardar. Será que vai ser o próprio Elon que vai conseguir aquilo que a esquerda não conseguiu, que é fazer a gente sair do Twitter? Sim, porque se fechar o Twitter amanhã, depois de amanhã tá todo mundo em outro lugar. É isso. Mas enquanto isso não acontecer, bom, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. E a gente tem que estar, infelizmente, nesse meio também, porque a gente não pode jogar a toalha e deixar tudo para a extrema-direita.